vamos lá? Vamos para mais um discipulado. Isso mesmo. Esta é a primeira lição do discipulado inicial para abençoar a sua vida. Então vamos juntos crescer no Senhor, porque muito mais Ele tem para nós. E com certeza conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Isso mesmo. E o povo perece por quê? Porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, de conhecer Jesus, de conhecer as promessas que Deus tem para nós. Então vamos iniciar? Hoje nós vamos ter aí a primeira lição, que é a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você quer ter certeza disso? Você quer realmente experimentar esse presente que Jesus nos deu através da sua morte na cruz? Então vamos começar essa lição. Então, se você não tem ainda a apostila, pode entrar em contato, coloca aí uma mensagem, passa aí um contato no privado que eu passo para você, a apostila para você estar imprimindo, para você estar estudando, para você estar lendo, para você estar respondendo. Então participe, não deixe de assistir até o final, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, Deus ama e quer abençoar a todos nós. Deus, ele nos ama e quer abençoar todos nós todos os dias. Então Deus, ele nos criou e ele é muito bom. Depois você leia isso lá em Salmo 100. Deus ama todas as pessoas no mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não existe acepção de pessoas, é para todos. Porém, existe uma escolha, né? Então nós precisamos escolher Jesus. Terceiro lugar, Deus, ele quer nos abençoar e dar a nós uma vida feliz. Por isso nós precisamos estar em Cristo. Em João 10,10 fala que o diabo, nosso inimigo, ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas e Jesus? Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então vamos lá. A pergunta para você é: como ele provou o seu amor para conosco? Eu tenho 3 textos aqui. Se você não tem apostila, você anote aí no seu caderninho de devocional, no seu caderno de discipulado. São 3 textos, eu vou ler um para você. O primeiro texto é João, capítulo 15, versículo 13. Anotou aí? João, capítulo 15, versículo 13. O segundo texto é Romanos, capítulo 5, versículo 8. E Efésios, capítulo 5, versículo 2. Vamos ler aqui juntos no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13. Então vamos lá. João 15, 13, ele diz o seguinte, olha, nessa versão eu vou estar lendo para você aqui na versão NBV, tá bom? E ele fala o seguinte: e esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus entregou a vida dele por você, por mim, por todos nós. Então a resposta: como ele provou o seu amor para conosco? O que você respondeu aí? Fala aí para mim, eu quero ouvir. Olha só, a resposta aqui: dando a sua própria vida em nosso favor. Segundo ponto aqui desse discipulado da certeza da salvação: todos pecaram. Você concorda com isso? Todos nós pecamos e continuamos pecando. Só que existe uma diferença aí entre pecado e continuar pecando. Porque o pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente. Nós não podemos conhecer Jesus e continuar pecando deliberadamente, porque isso vai trazer condenação para cada um de nós, especialmente se nós já sabemos a verdade. Então todos pecaram desobedecendo a Deus. Então Deus nos deu os seus mandamentos para a nossa prosperidade. Você concorda com isso? Para o nosso sucesso. Porém, não existe nenhuma pessoa, não existe nenhum ser humano justo totalmente
que tenha obedecido aos mandamentos de Deus, a não ser Jesus. Eu quero ler aqui um texto com você, tá lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Ele fala o seguinte aqui. Vamos lá. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Quero ler aqui na versão que você vai conhecer mais aqui, né? Que é na Almeida, né? Versículo 10, que ele fala assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só. Então todos pecaram. E existe alguém? A pergunta é, eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas existe alguém neste mundo que nunca pecou, exceto Jesus? Qual que é a sua resposta? Quero ouvir aí. Você acha que sim ou você acha que não? É isso mesmo. A sua resposta certa: não. Não existe ninguém que nunca pecou. E no próprio Romanos aí, capítulo 3, no versículo 23, ele fala o seguinte, olha só. 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meu Deus. Então nós precisamos aí viver essa santidade. Ah, mas é impossível viver em santidade? Não. Claro que nós vamos pecar. Como eu falei, o pecado precisa ser um acidente. Porque nós não podemos continuar vivendo no pecado. Nós não podemos pecar deliberadamente. Precisa ser um acidente. Não somos perfeitos. Só seremos perfeitos na glória quando nós, formos aí com Jesus. Mas até lá nós precisamos sim buscar a santidade, porque é possível sim. Então, qual que é o resultado do pecado? O que você acha? Será que é sério? Será que não tem nada a ver? Então, o resultado do pecado sim é muito sério. A pergunta é, para você responder aí, qual é o resultado do pecado? Você já parou para pensar nisso? Será um castigo? Será apenas uma consequência? Vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Ele fala assim o seguinte, olha só. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, isso mesmo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual que é a consequência do pecado? A morte. Pode ser, sim, morte literal, né? Porque quando estamos no pecado, existe sim essa consequência também, mas principalmente a morte espiritual, porque o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. É como se fosse posto aqui um muro, né? Algo assim de que separa. Olha só Adão e Eva. O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do jardim. E foi colocado ali anjos, querubins da guarda na porta ali do jardim para que eles não pudessem entrar. Ou seja, eles ficaram separados de Deus. Olha que consequência terrível, meu Deus, né? Ter aí, além da morte física ou espiritual, estar separado de Deus. Então nós sabemos que todos vão morrer fisicamente, né? A não ser que seja arrebatado aí, né? Estando pronto para o arrebatamento, mas todos vamos morrer fisicamente. Mas a morte espiritual ocorre quando a pessoa é separada de Deus. Como? Através do pecado, né? Através do pecado. E quando a pessoa é separada de Deus, eternamente ela vai para onde? Para o lago de fogo. Meu Deus do céu. Olha só em Apocalipse, vamos ler aí. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e do 11 ao 15, olha só. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi
um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Meu Deus. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Por isso nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, e me ajuda a sair do pecado, a me santificar. E como eu devo fazer isso? Nós vamos estar aprendendo nas lições aí que nós vamos estar estudando juntos. Então vamos lá. Então, aqui existe uma condenação, que é a morte eterna. Então, todo mundo vai herdar, a pergunta é: todo mundo vai herdar o reino de Deus? O que você acha? Diante desses textos que eu li para você, será que todo mundo vai herdar o reino de Deus? Qual que é a sua resposta? Deixa eu ouvir. Isso mesmo. Não. Por que não? Porque vamos ver aqui em 1 Coríntios. Depois você leia aí na sua casa, vai aí anotando, depois, né, com certeza aí a palavra vai ser revelada ao seu coração, isso vai trazer um entendimento poderoso para as nossas vidas. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, 6, 9 e 10, ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meu Deus, essa lista tá grande, hein? Se a gente fosse aqui, né, detalhar cada um dessas coisas aqui, essa lista ia se estender. Meu Deus. Então, depois que a pessoa morrer, ela é julgada. Não existe outra chance. A pessoa morreu e daí vem o juízo. Quer ver essa palavra que às vezes muitas pessoas têm dúvida? Então, se você morreu, não tem lá o purgatório, não tem lá uma nova chance. Ninguém vai vir, né, depois como um cachorro, um gato, periquito, papagaio, noutra vida. Não, morreu, acabou. Agora é o julgamento. Vamos ver isso na palavra de Deus? Hebreus capítulo 9, vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos lá, só um minutinho. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Olha isso. Vindo depois disso o juízo. Está claro. Está claro. Olha aí na sua Bíblia, grifa aí para tirar a dúvida. Cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então a nossa oportunidade é hoje. A nossa oportunidade é agora. Não perca essa oportunidade. Quarto ponto. Deus quer perdoar e salvar a todos. Quem pode ter a vida eterna? Depois você lê aí. João 3,16, nós já falamos aqui. Toda pessoa que crê em Jesus pode ter a vida eterna. Pastora, quer dizer, se a pessoa não tiver Jesus, se ela não crê em Jesus, mas ela é tão boa, ela ajuda tanta gente, a palavra é clara. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Então, né, quem pode ter a vida eterna? Toda pessoa que crê em Jesus Cristo. Segunda pergunta, quem pode ser salvo? Tá lá em Atos 2:21. Anota aí e leia aí na sua casa.
quem invocar o nome do Senhor. Por isso que não existe salvação em outro lugar. Jesus é a salvação. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Parece que está demorando. Você já sentiu isso? Parece que desde criança ainda estávamos falando isso na nossa célula. Parece que está demorando tanto. Não, mas Deus ele tem o tempo certo. Então parece que Deus está demorando para voltar? Essa é a pergunta aí da apostila. Por quê? Por que Deus está demorando para voltar? Tá, a resposta lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque ele é longânimo e não quer que nenhum de nós nos perca. Ele está dando uma oportunidade para mim e para você. Amém? Em quinto lugar, ninguém pode ser salvo fazendo boas obras. É o que eu falei ali, Se não for por Jesus. A salvação é um presente de Deus que ele deu para nós através da cruz. Completamente gratuito. Recebido como? Fala assim comigo. Pela fé. É isso mesmo. E não através dos nossos esforços. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode aí, lutar e fazer. Mas Jesus já fez tudo. Não é por nosso mérito, mas é pela graça de Jesus. Em Efésios capítulo 2, vou ter que ler esse texto. Em Efésios capítulo 2, vamos lá. Efésios 2, versículo 8 e 9. Ele diz o seguinte. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, não é pelo meu esforço, mas é pela graça, pelo amor de Jesus, por aquilo que ele fez na cruz e pela minha fé em crer que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer qualquer lei. Para ser justificado, todos precisam ter fé em quem? Essa é a pergunta para você. Nós precisamos ter fé em quem para a gente ser salvo? Me responde aí. Isso mesmo, você está certa. Certo, em Jesus Cristo. Ele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Sexto lugar, só Jesus pode salvar. Entenda isso. Só Jesus pode salvar. Não existe outro caminho. Não existe. Atos 4, 10 e 11, isso aqui eu quero falar para você e vou falar rasgado mesmo, olha, vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 10 e 11, vou ler aqui para você. Tomai conhecimento, vós, olha isso, tomai conhecimento, vós todo e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, é quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ninguém ressuscitou dentre os mortos e vive, apenas Jesus. Apenas Jesus Cristo. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, deixa eu ver aqui até onde aqui que eu vou ler aqui, Atos até o 12. Então vamos lá. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, ou seja, principal, é só ele. E não há salvação em outro lugar. Não há salvação em outro lugar. Quem você tem buscado? Onde você tem buscado? Só Jesus Cristo pode salvar. Não se engane. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso protetor. Então, em nenhum outro lugar, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Entendeu isso? Você está entendendo isso? Não existe. Para quem que eu devo buscar para a salvação? Jesus. Quem eu devo adorar? Jesus. Para quem eu devo me prostrar? Jesus. Não se prostre para nenhum outro Deus, santo, qualquer coisa. É Jesus Cristo. Somente. Tá claro aqui, gente. Atos capítulo 4, aí, Atos capítulo 4, do 10 ao 12. Então, ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus.
Ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Amém? Então, espero que você tenha entendido isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, responde aí para mim. É o Filho de Deus, é Jesus, não existe outro. Não existe outro, é Jesus. Se existe alguma coisa, vocês têm colocado a sua força, a sua oração, as suas petições, a sua devoção, a sua adoração em outro lugar, pare agora. Pare agora. Porque, queridos, é por Jesus. E qualquer outro lugar que você possa buscar isso, pode estar te tirando do céu. Pode estar tirando a salvação. Amém? Quero que você entenda bem isso. Muito bem. E em sétimo lugar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos salvos. Arrependimento não é remorso. Porque remorso você sente até algo assim porque você fez, mas você volta a cometer. Arrependimento é uma mudança de direção. É uma conversão sem olhar para trás. Quando João Batista começou a pregar, ele pregava sobre a importância do arrependimento. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. E eu te pergunto, qual foi a primeira pregação de Jesus quando ele começou o seu ministério? Você sabe qual? João Batista falava, arrependei-vos, raça de víbora. Mas olha aqui Jesus, ele falava assim, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Onde está escrito? Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus veio ao mundo para chamar os pecadores ao quê? Ao remorso? A viver uma vida deliberada no pecado? A continuar a vida do jeito que está? Não, ele chamou cada um de nós ao arrependimento. Onde está isso, pastora? Lucas, capítulo 5, versículo 32. O que causa o maior júbilo no céu? Você sabe? Qual foi sua resposta? A resposta lá em Lucas 15, 7. Quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa se arrepende, entrega a sua vida para Jesus, o céu para. Existe festa. Existe festa. Então para tudo agora. Se você ainda não fez essa oração, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, para agora. Eu quero orar com você. Para tudo. Para tudo agora. Porque nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Você reconhece que você é pecador? Que você carece da glória de Deus? Que você precisa de Jesus Cristo, porque é só por Ele que nós podemos ser salvos, é só Ele que intercede por nós, você entende isso? Então faça essa oração comigo agora, rapidinho, 1 minuto. Feche seus olhos aí, repete comigo, fala assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe todos os meus pecados, conscientes e inconscientes. Eu rejeito agora todo o mal da minha vida e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos o quê? Reconhecer o nosso pecado. Segunda coisa, nós precisamos sentir tristeza, uma dor, uma tristeza segundo o coração de Deus, produzida pela convicção do Espírito Santo que habita em você. A partir de agora que você fez essa oração, o Espírito Santo entrou na sua vida, ele habita em você. E em terceiro lugar, nós precisamos, depois que você fez essa oração agora, virar as costas para o pecado e decidir de todo o coração abandonar. Arrependimento é isso. Não voltar a praticar novamente. E em quarto lugar, fazer restituição quando for necessário. Pedir perdão se for necessário, devolver aquilo que você pegou e não é seu, quando houver oportunidade, pedir perdão para as pessoas ofendidas. E é isso. É isso. Eu tenho certeza que os seus dias serão mais leves e esse peso que às vezes tem estado em cima de você, nos seus ombros, trazido aquele peso, aquela angústia, vai sair agora em nome de Jesus. Então, em oitavo lugar, precisamos crer em Jesus para sermos salvos. Isso mesmo. O que precisamos para sermos salvos? Está lá em Atos 16, 30 e 31. O que nós precisamos? Crer no Senhor Jesus.
Não é suficiente apenas acreditar que Deus existe. Pastor, você falou que eu preciso crer, preciso ter fé. Pois é, mas até os demônios acreditam que Deus existe. Até o diabo conhece a Bíblia, a palavra, o Logos. Nós precisamos agora, e a partir de agora, nós, eu e você, vamos conhecer a revelação da palavra em nome de Jesus. Olha só o que fala lá em Tiago. Preciso ler essa palavra com você. Depois aí você vai parando aí, você vai estudando em Tiago. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte. Abra sua Bíblia, anota o texto, lê depois. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Olha isso. O crer bíblico significa uma entrega completa da sua vida ao Senhor Jesus, que está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Você acabou de fazer a oração, receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Olha isso. Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. O que ele está preparando para aqueles que creem no nome dele, você sabe? Tá lá em João 14, do 1 ao 3, depois você lê aí. A resposta é uma morada. Morada onde? Lá no céu. O que vai acontecer com quem não crê em Jesus? Meu Deus. Em João 3, do 18 ao 36, depois você vai ler aí. Já está julgado. Quem não crê já está julgado. Não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Fala para todo mundo isso, chama todo mundo lá. Ei, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Olha isso. Quem não crer em Jesus já está condenado. Crer em Jesus não é apenas acreditar nele, já falei, mas é se envolver com ele. Como com o seu Senhor, ou seja, você precisa se envolver agora com o dono da sua vida. Quem é o dono da sua vida? Jesus Cristo, nosso Deus. E depois disso, nós precisamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós já fizemos essa oração. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Existe sim a oportunidade, ele faz novas todas as coisas. Jesus derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Lá em Mateus 26, 28, ele fala a respeito disso, depois você lê aí. Quem é justificado? Esse é o ponto 10, tá bom? Ponto 10. Né? Então, quem é justificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus, será salvo por ele da ira de Deus. Está lá em Romanos 5:9. O que é que nos purifica de todo pecado? Será que é a sua bondade? O seu rostinho bonito? As suas boas obras? Não. É o sangue que Jesus derramou lá na cruz. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 11º lugar. Deus perdoa completamente os seus pecados e você nunca mais será condenado se você agora mudar de vida e não praticar mais o pecado. Ok? Entendido isso? Deus, ele nos ama. Mas existe um ponto, um ponto na iniquidade em que às vezes é impossível de voltar atrás. Cuidado. Jesus, ele se lembra dos nossos pecados por um acaso, depois que ele for perdoado. Lá em Hebreus 8:12, vamos ler isso? Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8:12, bora lá, anota aí no seu caderninho para você nunca se esquecer disso. Pois, para com as suas iniquidades, Jesus falando aqui para você agora, precisa confessar os seus pecados para o Senhor, hein? Depois nós vamos falar a respeito disso. Usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas precisa haver arrependimento, precisa haver confissão. Tem outros textos aí, Hebreus 10:17, se você está anotando, anota aí. Isaías 43:25, Salmo 103, versículo 11 ao 13. O que a Bíblia fala sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus? Está lá em Romanos 8:1. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso mesmo. Jesus, você precisa agora o quê? Se arrepender.
e depois disso confessar a Deus para que ele perdoe os nossos pecados. E nós precisamos dar nomes aos bois. É isso mesmo. Pecado tem nome, endereço e às vezes até telefone. Então nós precisamos confessar. Amém? Então Deus perdoa completamente, ele se esquece disso, porque quem está em Cristo Jesus não há mais condenação. E 12º lugar, você pode ter certeza da sua salvação. A partir de agora, em nome de Jesus. Quem crê no Filho de Deus não será julgado por ele. Está lá em João 3,18. Nessa condição do arrependimento, nessas condições que eu já falei aqui para você. Não esqueça que crer em Jesus significa recebê-lo como dono da sua vida. E procurar obedecê-lo. Fala assim comigo. Em tudo. Isso mesmo. Em tudo. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Não é tão difícil assim. Quando você começa a conhecer Jesus, é automático na nossa vida. A mudança vem. O Espírito Santo nos convence. Não se desespere, calma. É apenas o início, mas Deus ele vai te ajudar. O Espírito Santo que habita em você, agora você é filho, é filha de Deus, ele habita em você e ele vai te convencer de todo o pecado, de toda a justiça, de todo o juízo. Então a pergunta é, quem crê no Filho de Deus tem o quê? O quê? Fala assim comigo. A vida eterna. A vida eterna tá lá em João 3,16, que você já sabe de cor. E já passou da morte para a vida. Isso mesmo. Quem pode saber se já tem a vida eterna? Que pergunta é essa? Quem crê no Filho de Deus. É claro. 1 João capítulo 5, versículo 13. Quem é que testifica conosco que somos filhos de Deus? Quem testifica isso? Quem garante isso? Tá lá em Romanos 8,16. Eu tô passando os textos, você lê aí, tá bom? E as respostas você confirma aí. Em Romanos 8,16, quem que é que testifica? Fala assim comigo, o Espírito Santo. Isso mesmo. Quem você recebeu, né? Quem você recebeu Jesus na sua vida, né? Se você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou o quê? Se você recebeu Jesus na sua vida. Fala assim comigo, filha de Deus, filho de Deus. Tá lá em João, que eu já li, 1,12. Quando nós pecamos, prejudicamos quem? A nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Como podemos restaurar a nossa comunhão com Deus? Tá lá em 1 João 1,9. Sabe como? Que eu já falei aqui para você. Confessando os nossos pecados. Quando confessamos o nosso pecado, podemos ter certeza absoluta que Deus nos perdoou. Eu li já para você lá, né, em João, né, que estamos o quê? Plenamente agora em comunhão com Ele. Tá bom? Você vai ler aí agora em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, o que você acha? Nós podemos sim, né, quando nós confessamos, ter absolutamente certeza que Deus nos perdoou? A resposta é sim. Isso mesmo. Fomos salvos pela graça mediante o quê? Mediante o quê? A fé, claro. Da mesma maneira que recebemos Cristo Jesus pela fé, também o viver ou o andar nele, nós precisamos também o andar nele, né? Crescendo espiritualmente na fé. Tá lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Enquanto você perseverar tendo uma fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você sempre permanecerá salvo. Como que você vai permanecer salvo? Se você perseverar na sua fé, ok? Eu não sou da teoria que uma vez salvo, sempre salvo. Tá aqui, depois você lê os textos aí. Hebreus capítulo 10, do 35 ao 39. Se você já o recebeu como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. João 1,12, você vai ler aí, anota aí. Romanos 10, do 9 ao 10. João 3, 36 e 1 João 5, do 12 ao 13. Então, não aceite as acusações do maligno quando ele diz que você não tem salvação. Não aceite isso.
porque Deus, ele nos garante se nós permanecermos em fé. E eu quero ler esse texto para a gente terminar aqui essa lição. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele diz: Então ouvi grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meu Deus, olha só a garantia aqui. Então não duvide das promessas de Deus na sua vida, ok? A palavra de Deus garante que você tem a vida eterna. Permaneça, persevere. A outra coisa que eu queria falar aqui pra gente terminar. Nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. E confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Amém? Depois nós vamos falar mais a respeito disso. Então essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenha te edificado. Um pouco rápido, mas você pode pegar todos os textos, pega aí a apostila, leia, releia, tire as suas dúvidas. Tiver dúvida, passa para nós vamos estar respondendo as suas perguntas, ok? Então que Deus te abençoe, continue firme aí na busca pelo poder de Deus na sua vida, pela salvação, perseverando de fé em fé, porque existe um reino preparado para você e esse reino é perfeito. Não tem dor, não tem choro, não tem pranto, não tem nada, mas tem a presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.